Hi my friends, welcome to my channel. Today I am going to start speaking English as there are many people excited to hear me speaking English. But today I will talking about the difference entre speaking and the conversation in English. Because I can come here many things that I studied before and is fresh in my mind. But this is certainly not the ability to speak. At the most today, you will be testing my pronunciation and nothing more. But before starting the video, leaving your like and subscribing to the channel. Então, gente, como vocês viram, eu quis começar esse vídeo falando isso em inglês, que é o que eu vou tratar hoje aqui. Porque eu já estou cansada de responder a pergunta. Não, nem a pergunta. Ai, faz um vídeo todo em inglês, faz um vídeo todo em inglês. Gente, vocês que me acompanham, vocês que assistem todos os vídeos, vocês sabem qual é o meu nível de inglês. Eu nunca me sentei a minha bunda aqui pra mentir nada pra ninguém. Então, eu queria muito falar entre a diferença entre a gente dizer, quando tu não sabe nada de inglês, ou uma pessoa não sabe nada, ela pergunta, tá estudando inglês e aí tu já fala inglês? Muitas vezes, para simplificar, as pessoas dizem, falo. Mas isso é uma questão muito mais complexa do que simplesmente sentar e dizer, falo em inglês. Porque a habilidade de falar, eu vou usar duas palavras para poder diferenciar bem a questão na cabeça de vocês, mas são palavras que eu inventei essa diferenciação, tá? Porque só se fala na habilidade de falar, tá? Só que existe uma diferença entre eu conseguir falar em algumas coisas em inglês e eu conseguir conversar em inglês, que pra mim é a real habilidade de falar em inglês. Lá, quando eu tava no primeiro texto da mineração, lá que eu fui viajar com 7 meses de curso, né? E que eu recém tinha terminado a fundação, que eu levei, sei lá, 6 meses pra terminar aquela fundação. E eu fui viajar, eu contei lá naquele vídeo lá pra vocês, se vocês não assistiram, vou deixar aqui no card o vídeo, que eu consegui chegar nos lugares, pedir a comida, eu consegui perguntar se tinha um tamanho maior, eu consegui chegar lá no resort, pedir mais um cobertor, dizer que a jarra do café tava quebrada, entendeu? Eu consegui falar. Mas essa certamente não é a habilidade de conseguir conversar. Porque quando a pessoa chegava pra mim e me respondia, eu não conseguia. Eu me lembro que eu fui pedir um sorvete lá na área do Harry Potter, naquela sorveteria muito conhecida lá. E daí tinha muitos sabores ali no balcão e tu consegue ler os sabores, né? Tu consegue ler. E daí quando eu cheguei lá na frente, daí eu falei lá que eu queria era casquinha ou pote, sei lá, não me lembro agora. E eu falei, tá, eu quero uma casquinha de chocolate. E daí a guria me fez uma pergunta, porque daí depois que eu fui ver que tinha casquinha assim, casquinha com confeitos, casquinha de vários tipos. Só que quando ela me fez aquela pergunta, eu não tenho nem ideia do que ela falou, né? E no momento que eu não tenho ideia do que ela falou, eu não consegui responder. E se eu não conseguir corresponder, é óbvio que eu não falo. Então, a habilidade de falar, que eu vou usar hoje o termo conversar, ela exige que a pessoa entenda muito bem, que a pessoa consiga fazer conexões neurais com o conhecimento que já tem para poder formular frases e responder aquilo, de poder sentar e conversar com uma pessoa naturalmente, tipo, sentar aqui e falar. Que nem dizem que bota a Kelly na velocidade 2, aqui é só uma metralhadora de palavras, tá? Para Kelly ser uma metralhadora de palavras enquanto conversa com alguma pessoa. Essa é a real habilidade de falar inglês, que hoje eu vou usar como conversar em inglês. Se eu tenho habilidade hoje para conversar em inglês? Não, eu não tenho. Mas qual é a diferença de hoje, que eu vou fechar mês que vem, em maio, vou fechar em maio, 2 anos de curso, e de quando eu tinha 7 meses? Porque hoje eu entendo. Então, quando eu voltei de lá, eu bati muito nessa tecla de que a gente precisava entender. E todo o meu foco foi listen. Se eu
disser que eu tenho contáveis 200 e poucas horas de mar, mas é óbvio que eu tenho muito mais. Porque o mais eu consigo fazer aqui com o Enzo, que tá fazendo esse barulhinho aqui que vocês estão ouvindo, que inclusive interrompeu no meio do meu negócio ali, é ficar no fone de ouvido ouvindo vídeo no YouTube, que essa é a minha preferência, não é podcast, não é, né? Eu gosto de ouvir os vídeos no YouTube. Então, hoje eu consigo ter uma compreensão do que a pessoa tá falando. No entanto, na data de hoje, que hoje é quarta-feira, tá? Esse vídeo tá indo ao ar no sábado dessa semana, eu conversei 3 vezes até agora em inglês. A primeira conversa não saiu absolutamente nada. A minha cabeça parece que largaram uma bomba, explodiram e tudo sumiu de dentro. Eu travei total. A segunda vez eu já não travei tanto, né? Mas eu ainda estava muito insegura. E qual era o processo que passava dentro da minha cabeça nessa segunda vez? Eu recebia a informação, eu traduzia a informação, aí eu já pensava que eu estava demorando demais para responder. Daí nisso aí eu formulava uma resposta em português. Daí eu já pensava de novo que eu estava demorando para responder. Daí eu passava essa resposta para inglês. E daí eu tentava falar essa resposta e daí eu pensava novamente que eu tava demorando. Imagina que alguém vai sentar pra conversar contigo de uma forma assim, de jeito nenhum, entendeu? De jeito nenhum. Isso exige um desgaste mental muito grande. E daí quando eu tive essa segunda conversa, que eu consegui falar algumas coisas, no entanto, eu tava com esse processo muito demorado, né? Eu fiz algumas avaliações. Eu avaliei de que eu não deveria ficar tão insegura a ponto de ter que traduzir tudo que a pessoa tá falando, porque eu não tenho essa necessidade, tá? Eu compreendo o que a pessoa tá falando e que eu deveria simplesmente absorver aquilo e tentar responder de alguma forma. Aí, entre essas 3 conversas, tiveram cerca de 1 semana de diferença entre elas, talvez um pouco menos, tá? Mas eu pensei que eu tinha que me desprender desse processo mental de tradução, pois eu sou totalmente capaz de compreender. E da segunda conversa para a terceira, que teve muito menos de 1 semana, eu simplesmente parei de traduzir. Parei de traduzir. Isso na minha cabeça deu uma facilitada. No entanto, algumas coisas eu tô identificando. Mas antes, deixa eu voltar um pouquinho, porque eu já tô adiantando muito o assunto. Então, gente, a técnica do Mairo, ela foca completamente no input, até a 6ª fase. Muito input, muito. Se você não assistiu o vídeo sobre o input, assista o vídeo sobre conhecimento e habilidade, porque tudo se conecta, tá? Depois, porque ele acredita que quando tu tem muito input, é impossível não sair o output. Então, quando tu tem muito conhecimento, é impossível que tu não consiga desenvolver a fala. Ele já contou, inclusive, a história da esposa dele, né? Vocês devem conhecer a história. Se não conhece, pergunta aqui nos comentários que eu respondo, os comentadores respondem, porque várias pessoas já ouviram essa história. Mas, apesar de acreditar na técnica, de saber que vai funcionar, exige uma paciência bem grande. Gente, eu não fui a aluna que fiz o curso no tempo certo. Eu não fui a aluna que, apesar de não ser dado output no início do curso, apesar de não ser incentivado a fala, eu saí falando. Não fui, tá? Até bem pouco tempo eu tava muito presa a exatamente como funcionava a coisa. Mas daí comecei a ouvir umas peraltices aqui, outras ali, né? Que vocês já ouvem nos Once Upon a Time. Agora que a gente fez aquele grupo no Telegram, que se você não tá sabendo, vou deixar aqui na descrição o link do Telegram, que a gente tem um grupo lá. E tu começa a ver que várias pessoas dão vários pulos, tá? Porque a técnica é boa, ela funciona para todo mundo, mas é bom tu dar uma adaptada às tuas necessidades, porque nós somos diferentes, as nossas conexões neurais são diferentes. Eu sou uma pessoa extremamente visual e isso tava me fazendo me prender, tá? Eu percebi que numa semana que eu peguei o Anki, na hora de revisar o Anki e eu botei ele
E em vez de olhar primeiro o card, eu escutava o som sair, para daí eu compreender ele e depois eu olhar, isso fez uma diferença gigantesca na minha tradução mental, que ela começou a reduzir. Mas de tradução mental eu vou fazer um vídeo específico, tá? Então, gente, cheguei na sexta fase, a fase em que o Mairo diz que é dispensável, que se você não quiser fazer, você não faz, porque ele acredita na teoria de que se você tem muito input, inevitavelmente você terá output. A fala virá de reboque, tá? Acredito também. Só que isso demanda muito tempo, tempo que eu não estou disposta a esperar. Porque eu achei, não, tudo bem, é dispensável, mas agora eu vou fazer a quinta fase e eu vou já começar a falar. Bom, hoje eu estou no deck 5 da quinta fase, então eu já passei por 4 decks em que, vamos dizer assim, ó, porque os primeiros eram extremamente fáceis, os outros nem tanto, vamos dizer que 80% eu achei extremamente fácil, simples e fazia em 10 segundos eu conseguia passar o card, porque tem uma contagem de tempo de 35 segundos, né, que depois fica vermelho, depois 65, então eu acho que até 35 tá bom, mas em 10, 11 segundos eu conseguia passar o card. Mas eu percebi que apesar de achar esses cards fáceis e já estar no quinto deck, que eu não percebi uma diferença, uma melhora no meu output. E daí, a gente recebeu a informação dentro do curso que a gente terá tantos decks quantos necessários para estudar por uns 5 anos. Gente, considerando esses 5 decks, mais o tempo final dado, eu imagino que se eu seguir só a técnica do output, eu vou precisar de mais de 1 ano de técnica de output, só falando ali com o Anki, para poder desenrolar alguma coisa. Sendo que eu vejo pessoas que têm pouquíssimo tempo de inglês, pouquíssimo vocabulário. Isso eu tô falando de pessoas com 1000 palavras, tá? 1000 palavras que já desenrolam alguma coisa, tá? Então, eu hoje estou dizendo aqui para vocês que decidi fugir um pouco, dar uma curva na técnica, não abandoná-la. Continuarei com meus decks do output, faceira e feliz, louca para fazer todos os possíveis e imagináveis, tá? Mas eu tô mudando um pouquinho, eu vou começar a inserir a conversação. Graças a esse grupo de pessoas, essas pessoas que estão aqui no canal, e se você não tá chegando agora, essa é uma comunidade muito top, gente, muito top. Graças a essas pessoas, a gente bolou alguma coisa pra gente se ajudar nessa questão. E no fim, a gente tá se ajudando em muitas questões. Porque tem cada discussão lá, cada discussão que já sai. Porque na verdade o Telegram era pra ser só um link para o Discord, que hoje já virou Classroom do Google, tá? Pra gente conversar. Só que teve tanta discussão legal lá, discussão sobre a técnica, de quem o Mairo teria seguido essa técnica, tá? Eu vou colocar aqui o nome, né? Não sei, baseado. O Francisco, tá? Vou dar o nome aos bois. O Francisco, um comentador aqui, muito top aqui do canal, que tinha uns comentários muito pertinentes. Ele estuda essa questão de aprendizagem linguística. E ele colocou várias coisas lá pra gente, né? Sobre essa teoria desse cara, que é talvez aonde o Mairo se baseia. Digo talvez, porque eu não posso afirmar uma coisa aqui que eu nunca conversei com o Mairo, né? Mas baseado no que esse cara tava dizendo há 200 mil anos lá atrás, sim, o Mairo trouxe a técnica desse cara para dentro do Brasil, e é claro com as suas adaptações, né? Porque hoje o curso Mairo é outra coisa, né? E dentre essas discussões lá, a gente chegou a essa conclusão, que se tu considerar que tu precisa falar logo, que tu quer falar logo, esse é um déficit do curso, tá? É um gap do curso, né? E que, eu não sei, eles até chegaram à conclusão lá que o Mairo não iria mexer nisso, porque hoje ele tem perto de 100 mil alunos dentro da plataforma. Um rapaz, um comentador lá, colocou. Mas eu acredito sim que o Mairo ele tá em constante melhora, em constante atualização.
ele começou a estudar outro idioma para isso, né? E eu acredito que o curso vai ter um 6.0 e que talvez ele aperfeiçoe um pouquinho mais isso, né? Eu não sei se ele vai ter condições de pensar numa forma dos alunos realmente conversarem. Eu ouvi uma vez ele falar que ele não achava muito efetivo conversar entre pessoas que não falassem muito bem, né? Mas eu acredito que pelo menos ele possa pegar, tipo, os cards da fundação lá e jogar na mineração cards de output, né? Imagina a gente fazendo cards de output do Jack Hanaford, né? Esse texto aí que é o primeiro para todos nós. Então não sei como é que vai andar. Eu sei que cada um tem a sua jornada, cada um tem as suas dificuldades. Pra burra eu tenho certeza que eu não sirvo. Eu posso ter dificuldade, sempre tive dificuldade com línguas, né? Sempre eu tive dificuldade com várias coisas da minha vida, coisa de informática, eu tenho muita dificuldade, mas eu sempre venci na persistência, né? Não é à toa que eu passei em um monte de concurso, porque eu não sou burra, né? E eu estudo e eu me dedico e eu acho que é isso que faz a diferença, é a gente se dedicar, é a gente ter persistência, como diz o Mário, a constância do estudo, né? E isso aqui eu comprovei que nesses 2 anos a constância me trouxe até aqui, e essa constância ela só foi possível em razão da técnica que o Mário usa para conseguir te carregar até lá, porque até hoje ninguém tinha me carregado a estudar todos os dias. Então, gente, eu não tô fazendo uma crítica de forma nenhuma ao método, tá? Eu entendo a linguagem do método, eu entendo que ele é baseado em estudos de poliglotas, tá? Que ele tem que servir para todo mundo, mas eu não acredito que o Mário possa achar ruim a gente dar uns pulos. Não acredito. Porque eu acho que, como eu disse no vídeo da fase 5, estamos livres. O bom pai não cria o filho para se libertar? Então, eu acho que eu já tô livre, entendeu? O Mário me criou assim. Então agora eu posso dar meus pulos. Se eu vou deixar de fazer o curso, claro que não. Eu gosto de hoje ter essa flexibilidade. Tem dias que eu assisto aula de pronúncia avançada, tem dias que eu assisto, agora entrou o curso de phrasal verb, se vocês não viram, essa semana foi liberado dentro da plataforma, o curso de phrasal verb. Eu assisti a introdução, mas eu vou começar a assistir ele também. Daí eu faço mar, daí eu faço Anki, entendeu? Eu acho que eu tenho essa flexibilidade. Eu comecei a ler um livro, só que eu não passei da página 10 ainda. Que vergonha. Mas eu tava um pouco nesse processo de que eu tava nessa semana em que ou eu traduzia tudo, ou aquilo ali me desgastava muito, me tinha um processo mental muito desgastante. Então, eu acabo que, não que eu tenha colocado o livro de lado, mas eu ainda não consegui engatar uma leitura. Eu acho que agora vai ficar um pouco fora de contexto, mas eu esqueci de falar uma coisa. Qual foi a conclusão que a gente chegou, tá? A gente chegou à conclusão que a gente não inventa frase, tá? Que as frases, elas são montadas conforme estruturas que a gente já viu várias vezes. E é assim, tanto no input quanto no listen, né? Input, né? Que a gente vai fazendo, a gente vai montando essas frases, tá? Só que eu acho que pra mim isso tem que ser um processo natural, tá? Porque eu não quero me sentar aqui e pegar uma lista de frases e decorar, porque eu não quero decorar mais nada nessa minha vida. Eu já decorei muito estudando para prova. Na minha época não tinha Anki, gente, não tinha Anki para ficar ajudando, então eu decorava mesmo, entendeu? Não quero mais decorar código, não quero mais saber de cabo a rabo o negócio com todas as vírgulas colocadas, não quero e não vou. Porque hoje o inglês para mim, estudar inglês para mim é um prazer e eu não quero tirar esse prazer. Porque eu acho que talvez se eu tirar esse prazer, eu posso vir a regredir no meu processo de estudar todo dia. Porque eu vou pensar, eu tenho que fazer aquele negócio chato que eu não quero fazer, né? Então não vou fazer. Então não, eu vou achar formas de que eu possa conseguir desenvolver a minha fala. Também não só falando, a gente tá falando lá, mas eu percebi que eu preciso de um pouco mais do que simplesmente sentar e falar. Porque a conclusão da Jair é que eu viajo muito na minha cabeça e eu começo a inventar frases, um monte de frases, e às vezes algumas, elas não estão gramaticalmente corretas. É que também tem uma diferença de quando a Kelly começou o curso. Inclusive, hoje eu conversei isso com o Léo. Que antes, quando eu comecei esse curso, o que eu pensava? Eu pensava que se
que a única coisa que eu queria era chegar lá, entender o que eles estavam falando pra mim e conseguir responder o que eu queria ou pedir o que eu queria de uma forma entendível. E isso hoje eu consigo, entendeu? Eu tô com problema nos conectores, sabe? At, on, in, onde coloca o negócio certo, tá? Tô com esse problema aí. Mas... e na hora de falar, eu também tô com problema no tempo verbal. Na hora de escrever, de ler, não tem problema nenhum, tá? Mas de falar eu já percebi que eu tô com problema no tempo verbal. Mas hoje eu quero muito mais, entendeu? Porque eu sei que esse processo que eu cheguei hoje, que eu consigo escutar o que eles estão falando, responder pra eles, me fazer entender, isso tem um desgaste mental pra mim muito grande. Ele não é natural. Eu nunca vou conseguir sentar numa mesa e conversar em inglês com uma pessoa sem ter um desgaste mental pra mim. E eu não quero, eu quero que isso flua naturalmente. Então, pra isso, eu tenho que elevar o nível do inglês. E daí, o Leonardo tem 4 anos de estudo, não pela técnica do Mairo, tá? Ele inventa as técnicas dele lá, pega um pouco aqui, um pouco ali, né? Porque ele conheceu o Mairo naquela época dos 6 meses e pegou um ranço lá, né? Agora a gente já colocou na cabeça dele que não é assim. Mas ele fala já há 2 anos. Né? Ele fala há 2 anos e eu acho que ele fala muito bem. Inclusive, quem quer falar inglês, entra lá no grupo que o Leonardo tá falando com o pessoal, tá? Quem acha que já tá mais avançado. Mas talvez eu chegue nesse nível e eu queira mais. Eu não sei, porque ele diz que hoje muitas palavras faltam no vocabulário dele e ele quer mais. Então eu acho que esse é um processo e conforme a gente vai evoluindo, nossos objetivos vão mudando, a nossa cabeça vai mudando. Eu falei pra vocês no vídeo passado que quando eu assisti um vídeo sobre conhecimento e habilidade, eu achei na época que aquele vídeo foi muito top. Só que aquele vídeo foi muito top para aquela pessoa que tinha aquele entendimento. Hoje, com o entendimento que eu tenho, aquele vídeo não é top, entendeu? Mas isso é um processo e que bom que eu tô vendo o quanto evoluir, entendeu? E é normal, eu não sei... Pode estar me assistindo alguém que está muito mais adiante do que eu e alguém que está recém começando. Mas qual é o objetivo desse canal? O objetivo desse canal é contar a minha jornada, é contar tudo que eu estou passando nesse período, do zero à fluência, né? Eu não estou dizendo, eu não estou ensinando inglês aqui, eu não estou falando como é que é para você fazer o seu curso, eu estou contando a minha experiência e baseado nela, vocês tomem as suas decisões e vejam o que é melhor para vocês, né? Porque as cabeças não funcionam da mesma forma. E eu me lembro que esse vídeo, ele estava programado para eu fazer já há algum tempo, né? Só que eu tive que manter um cronograma aí da fase 5, 6. E daí, essa semana, deu uma discussão tão grande sobre essa questão da fala dentro do curso, input e output lá no grupo, que eu pensei assim, gente, eu não tenho mais nada para falar no vídeo. Só que lá, nós somos 50 pessoas, né? E aqui... No mínimo, semanalmente, eu tenho 200 e alguma coisa de views. Então, eu não tô falando só para aquelas pessoas, eu tô falando para diversas pessoas e até pessoas que estão chegando. Então, os meus comentadores que já ouviram coisas no grupo, que esqueci alguma coisa, mete comentário aqui, vamos mostrar para essas pessoas como é que funciona, como é que foi toda aquela discussão lá dentro do grupo. Vamos comentar aqui, todos os comentadores lá, os 50 comentadores que já estão lá no Telegram, vamos comentar aqui. Até porque eu já falei em alguns vídeos pra vocês, eu preciso que vocês comentem, que vocês interajam, que vocês curtam o vídeo, que vocês compartilhem, porque o YouTube só entende que o vídeo é bom a partir de interação. E assim ele vai entregar pra mais pessoas, tá? E tudo que a gente quer é a nossa comunidade conseguir crescer e esse vídeo chegar pra mais pessoas, porque eu recebo muitos depoimentos de gente assim, ó, Kelly, eu persisto por causa de ti. Eu espero toda semana teus vídeos para continuar motivada. Eu comprei o curso por causa de ti. Eu tô conseguindo aprender inglês que eu nunca consegui porque eu assisti seus vídeos. Porque eu conheci o curso através dos seus vídeos. Então, gente, vamos mostrar que o YouTube tem que mostrar isso para todo mundo. Então, não esqueça de deixar seu like, interagir aqui com a gente e até a semana que vem. Tchau!